importante porque, de acordo com a publicação do site Metrópolis, o Supremo Tribunal Federal já sabe como agir caso o presidente da República, Jair Bolsonaro, acione o artigo 142 da Constituição e aponte parcialidade do ministro Alexandre de Moraes. A Suprema Corte pretende derrubar o decreto com base em duas decisões anteriores. A primeira é de 2020, quando o ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que as Forças Armadas não podem atuar como poder moderador em caso de ruptura dos três poderes. Segundo a decisão do mesmo ano, é de que quando o ministro Luiz Fux afirmou que a missão institucional das Forças Armadas pode ser limitada, pontuando, ainda que aspas, exclui-se qualquer interpretação que permita sua utilização para indevidas intromissões no independente funcionamento dos outros poderes, eu fecho aspas. É isso, para analisar essa situação que envolve a possibilidade do acionamento do artigo 142, eu quero dar boas-vindas ao nosso comentarista, diretamente da Flórida, nos Estados Unidos, Paulo Figueiredo. Paulo, um grande abraço a você, queria a sua análise precisa acerca desse assunto que a gente já vem repercutindo nos últimos dias, né? Bem-vindo. Obrigado, Daniel, prazer tê-lo aqui de volta aos Pingos nos Is. Boa tarde a vocês que estão em casa, boa tarde aos meus colegas aqui de bancada. Eu li essa notícia, Daniel, e sempre que eu vejo essas notícias eu fico um pouco confuso. Sou uma pessoa confusa, né? Porque eu entendi que o Supremo Tribunal Federal decidiu que as Forças Armadas não podem agir para impedir o STF de desrespeitar a Constituição, porque o STF já decidiu, em outras duas oportunidades, desrespeitando a Constituição, que as Forças Armadas não podem agir. Não sei, parece estranho isso? Não parece meio circular? Não sei se eu sou uma pessoa muito cartesiana aqui, na minha lógica, formação de exatas, mas tenho o meme da Nazaré para botar aqui na tela, porque o STF decidiu que as Forças Armadas não podem agir, porque o STF decidiu que as Forças Armadas não podem agir. Eu acho que não vai rolar, não vai colar, não. No fundo, gente, assim, o que a gente está vendo é o ditador. É o ditador agindo. O ditador decide que ele tem poderes. E quem diz que ele tem poderes? Ele mesmo. Poderes infinitos. Tem lá o artigo 142. Está lá escrito. Garantia dos poderes constitucionais. E o que são poderes constitucionais? Ora, aqueles que podem tudo que está previsto na Constituição. Nada a mais, nada a menos. Então, se por algum motivo a Constituição, os poderes não estiverem conseguindo fazer valer as suas prerrogativas constitucionais, valem as Forças Armadas. Não é isso que está escrito. Senão, o que faz? Tira o artigo 142 da Constituição? Reescreve? Afinal das contas, não tem decisão do Supremo Tribunal Federal. Hoje é quinta-feira, né? Estamos no dia 22 de dezembro. Vamos botar os pingos nos is, né? Se as Forças Armadas, se o presidente convocar as Forças Armadas para agir, é claro que o STF vai, em 15 minutos, determinar que o decreto do presidente invocando o artigo 142 é inconstitucional, não é válido, etc, etc. Mas o fato é que, neste momento, se as Forças Armadas estiverem dispostas a agir, o que o STF decide é absolutamente irrelevante. Porque o STF, ele é o autor do crime. Então, assim, a posição deles é absolutamente irrelevante. Um dia, alguém vai explicar que o Supremo Tribunal Federal é um tigre de papel. Eles não têm poder nenhum. Eles têm absolutamente poder nenhum. A frase lá de que basta um cabo e um soldado, né, atribuída ao Eduardo Bolsonaro, ela tem um fundo de verdade. O Supremo Tribunal Federal só tem poder enquanto quem tem o poder de fato, ou seja, as Forças Armadas, porque tem armas, né, todas elas, lato sensu, cumprirem
as decisões que eles fizerem. Então, no dia que o Xandão escrever lá num papel, prendam o Bolsonaro, e os agentes da Polícia Federal virarem e falarem assim, não, acho que não, acho que isso aqui não tá valendo. Acabou. O Xandão, o Xandão gosta de malhar. Descobri outro dia que o Xandão gosta de malhar e malha, inclusive, na academia dos militares, lá aí em Brasília. Falaram que é marombeiro, que explica, né? Tem um pouco mais de testosterona do que muita gente lá no Palácio, não deixa de ser admirável esse aspecto, pelo menos. Mas no dia que não cumprir a decisão, acabou. Então eles têm um plano, né? Eles têm um plano. O Mike Tyson dizia, todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara. E obviamente não estou falando para darem um soco na cara em nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal, pelo amor de Deus, sou contra essas violências. Mas o que eu estou dizendo é que o plano vai por água abaixo no momento em que os militares decidirem que vão cumprir o que está escrito na Constituição, e não o que o Barroso decidiu. Porque o juramento dos militares, o juramento do presidente da República quando tomou posse, todas essas pessoas juram que vão defender a pátria e a Constituição. Não o que o Barroso, ninguém jurou defender o que o Barroso decidiu, ou que, sei lá, o Fux decidiu. Jurou cumprir o que está escrito no texto, o que o legislador fez em 1988. E acabou. Nada além disso, nada mais, nada menos. Agora, para isso você precisa de duas coisas. Primeiro, o comandante em chefe, né? Está no artigo 142, autoridade suprema, sobre a qual a quem as Forças Armadas se reportam. A autoridade suprema precisa decidir. Né? E aí a autoridade suprema tem um problema. A autoridade suprema, ela quer chegar na noitada já com a mulher garantida. A autoridade suprema acha que está tudo certo, está tudo garantido, que tem que estar tudo certinho. Como se guerra não fosse precariedade. Não tem um presidente na história do Brasil que tenha tido mais apoio popular do que o presidente Bolsonaro, que tenha, nesse momento, mais apoio popular, um apoio tanto em quantidade quanto em intensidade, e mais apoio entre os militares. Mais. Não existe. Não tenho apoio suficiente, não sei o que. Tem mais apoio do que qualquer um já teve. Tem apoio de boa parte das forças, tem apoio de boa parte das tropas, tem apoio de quem quiser. Se quisesse fazer valer a vontade, ia lá e fazia. E aí do lado das forças, é a primeira coisa, o comandante em chefe precisa decidir. Segundo, o comandante em chefe pode decidir, pode ter gente que pode decidir que não vai cumprir. Assim como o Alexandre de Moraes pode dar uma ordem, um policial federal decidir que não vai cumprir, mas ele vai lá e dá, porque ele peita. Né? Se o presidente der a ordem e alguém não cumprir, e aí essa pessoa está sofrendo as consequências. O que vai fazer? Vai botar força para lutar contra a força? Vai ter motim? Não vai ter motim? Isso aí você só descobre quando faz. Isso aí você só descobre quando faz. Então hoje fica o Supremo Federal dizendo que se fizer ele vai impedir, o presidente diz que não faz porque não tem um apoio suficiente, e os militares ficam dizendo que não fazem porque o presidente não disse para fazer. E fica esse jogo aí, e no final das contas não acontece nada. E esse é o problema do Brasil. O Brasil é o país da inércia. Né? A condição natural do ser humano é a condição da inércia, que ninguém faz nada. Você precisa de força para se levantar do sofá todos os dias para ir trabalhar. Você precisa de força para enfrentar as dificuldades na vida. Né? Uma das virtudes cardinais que em falta no Brasil, a fortaleza. E no final das contas fica todo mundo empurrando para ninguém dizer que vai fazer nada. E no final quem se ferra é o povo. E hoje a situação é essa. Não tem como uma pessoa em sã consciência, eu podia, inclusive, tô distante, era muito confortável não estar nem aí para o que está acontecendo, né? Falar assim, eu vou fazer o meu aqui, vou ver minha vida. Mas não dá, é impossível olhar para as pessoas de bem no Brasil, vendo esse circo dos horrores aí, que vocês acabaram de dizer que é o Ministério, vendo a violação de todas as liberdades individuais no Brasil, vendo as pessoas preocupadas, falando, Paulo, o que vai acontecer? Eu sou comerciante, Paulo, o que vai acontecer? Eu tenho aqui meu pequeno negócio, Paulo, o que vai acontecer com a minha empresa? O que vai acontecer com o meu emprego? E virar as costas. E virar as costas para as pessoas que estão aí de bem. É muito difícil, é muito difícil. Então, hoje é isso que está se passando no Brasil. Está aí para vocês. Não estou dizendo que não existe problema, mas se for para resolver, terá que ser localizado. E não há o que fazer, pedir o Exército para fazer o quê? O que deve ser feito? Prender um ministro do Supremo Tribunal Federal? Se quiser, eu respondo. Pode responder. É muito simples. Qualquer cidadão, inclusive, pode pedir a prisão de alguém que está cometendo um crime.
Também está no texto constitucional. E é simples, você não pode esperar que Mas o Supremo Tribunal... Pede a qualquer autoridade policial. E o que diz? No caso, quando você tem conflitos entre poderes, diz que quem garante os poderes, o garantidor dos poderes, está lá dos poderes da lei e da ordem. Quem garante a lei é a força policial. Então os militares também podem atuar dessa forma, para garantir a lei. Se tem um ente que está quebrando a lei e agindo além da Constituição, não é que tem que, na minha opinião, não tem nem que pedir, tá? É obrigação das Forças Armadas. Está escrito no texto, só existem para isso. Existem para quê? Está escrito, não sou eu que estou inventando. Está lá no 142. Defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem. Esses três. Então, pronto. Se tem um poder que está deixando de ser um poder constitucional e passando a ser um poder inconstitucional, o que está escrito na Constituição? Que tem uma força que tem que agir. Quem são? São as Forças Armadas. Então é isso que é. Mas nesse caso, se houvesse esse caso... Isso, Zé. Se houvesse esse caso, aí o presidente, vamos supor, seria uma GLO, garantia da lei e da ordem. Aí o presidente decretaria, teria que ser... Não necessariamente GLO. Eu não conheço outra maneira. É GLO. O Congresso teria que votar e agir setorialmente. Não necessariamente GLO. Não necessariamente GLO. Eu não conheço outro instrumento. Eu não conheço. Qual é o nome? O que você está falando que não faz? O que o presidente teria que fazer? Não tem um instrumento chamado GLO na Constituição. O artigo 142, que fala de garantia da lei da ordem, também fala de garantia dos poderes constitucionais. Então são três funções que as Forças Armadas têm. Uma é a lei e a ordem, garantia da lei da ordem, isso é GLO. Eu estou falando de outra aqui. Estou falando da garantia dos poderes constitucionais. Então, se você quiser uma sigla, é GPC, Garantia dos Poderes Constitucionais. Não é GLO, é GPC. E o que você está tendo hoje é isso. Hoje o que eu quero? O que eu, brasileiro, quero, Zé? Nem uma vírgula mais do que está no texto constitucional. Totalmente dentro das 4 linhas. Eu quero o meu direito à liberdade de imprensa. Sem que a gente tenha que ficar pensando que podemos entrevistar... Aí cabe uma GLO, cabe uma reclamação. Olha, Paulo, deixa eu te falar um negócio aqui, Paulo. Eu vou reclamar para quem, Zé? Eu vou reclamar para o Supremo Tribunal Federal? Eu vou confessar que eu me sinto muito desconfortável discutir com você, porque nós estamos do mesmo lado. Pelo menos, estou decepcionado com o resultado. Acho que o Brasil assim vai piorar. O presidente Jair Bolsonaro fez um bom trabalho. Já ouvi de pessoas ligadas a ele: olha, vamos entregar um governo bem melhor, mostrando números e dados. É verdade, entendeu? Agora, se tiver uma GLO, se tiver uma intervenção, seria se o Lula tivesse sido ameaçado. Aí a intervenção militar iria lá e daria os poderes constitucionais. Olha aqui, Lula, toma o poder porque você foi eleito nas urnas. Não tem outro caminho. Eu não estou entendendo, porque você não fala claramente o que tem que ser feito. Quem vai usar isso aí para quê e contra quem. Você sabe por que eu não falo claramente o que pode ser feito? Não. Porque a gente não vive sob a Constituição, porque eu não posso falar. Porque se eu falar, eu vou trazer represálias para nossa emissora. Por isso que eu não falo, pô. Você sabe disso. Você participa dos grupos. Você sabe as entrevistas que a gente deixa de fazer. Você sabe as pautas que a gente corta. Você sabe disso. Essa é a vida como ela é. E eu só quero isso. Eu só quero o retorno à Constituição. Mas o que tem que fazer está muito claro. Eu já dei aqui o caminho. E se o chefe do Executivo, conforme a Constituição, decretar, as Forças Armadas devem cumprir. E não vai ser um textinho de 2 decisões, de 2 borra-botas do Supremo Tribunal Federal que decidiram, 2 ativistas que decidiram que eles são inimputáveis, que vai mudar isso. Não vai. Lamento, mas não vai. Se houvesse determinação do chefe do Executivo para agir, eu ainda garanto. A tropa agiria. Tem meia dúzia lá no alto comando, os seus nomes serão oportunamente citados, porque eu garanti aqui que eles vão entrar para a história como heróis ou como vilões, ou como frouxos. Eu vou, no tempo oportuno. Meia dúzia lá que não querem, não sei bem, não sei o que, deixa disso, talvez o remédio seja pior do que a doença.
Frouxidão para inatividade. Mas também tem a responsabilidade do presidente. O presidente tem que agir, pô. Não tem que agir porque o Paulo quer, porque o povo quer. Tem que agir porque ele jurou cumprir essa porcaria dessa Constituição. E o que diz a Constituição? A Constituição diz que eu tenho liberdade de imprensa. A Constituição diz que eu tenho liberdade de expressão, que não pode ter censura. A Constituição diz que o povo pode se manifestar e apresentar pacificamente as suas manifestações e as suas vontades. A Constituição diz que não existe crime sem lei que o anteceda. A Constituição diz que estabelece o sistema acusatório. A Constituição estabelece o direito ao habeas corpus. E aí? E se o Supremo Tribunal Federal decidir que ele não vai cumprir nada disso, como ele tem decidido? Quem que eu chamo? O Batman? Eu tenho que chamar as Forças Armadas. É claro que eu tenho que chamar as Forças Armadas. Por quê? Porque está escrito no texto constitucional. Mas não é uma opção. Não é, Paulo, vamos pedir. Vou apelar para quem, se não for as Forças Armadas? O texto constitucional diz que é a elas. Vou apelar a quem? Ao Supremo Tribunal Federal? É uma loucura. Eu estava hoje explicando aqui para minha namorada como é que foi a era Vargas. O meu bisavô, General Euclides, fez a Revolução de 32, perdeu. Daí, faz parte. Se não der certo, não deu certo. Mas herói. Tá lá, entrou para a história como herói. General Euclides Figueiredo. Foi lá, o Getúlio Vargas resolveu colocar para ele poderes ditatoriais, ele virou e falou, não, vamos fazer uma revolução constitucionalista. E o que eu estou propondo aqui é isso. É um protesto constitucionalista, sem revolução, sem junta militar, sem nada, sem golpe. Não sei nem se é o Bolsonaro que tem que ficar no poder, talvez seja o Arthur Lira, sei lá quem quer que seja. Não sei o que disser o texto constitucional, posso até parar para me deter sobre isso. Porque eu acho que o mandato do presidente Bolsonaro termina dia 1º de janeiro. Mas que vale a Constituição, pô. Que vale a Constituição. O que eu não aceito, Zé, e eu sei que você está do mesmo lado que eu, não necessariamente, especificamente nesse ponto, mas em termos de visão do Brasil, saber, o que eu não aceito, não consigo aceitar, é dizer o seguinte, é o Supremo Tribunal Federal que decide. Se ele decidiu que não, é porque não, e é isso. Então, vamos lá, sim, senhor. Não, pô, não. E não se trata de, o governo será pior. Se eu tivesse confiança de que esse processo eleitoral foi conduzido de forma justa, se as liberdades constitucionais estivessem garantidas, eu ia estar aqui amanhã, dia 2, vamos falar, Paulo, vamos sentar o pau no governo. Mas não foi isso. Eu não vou fazer oposição ao governo Lula, eu vou fazer oposição ao regime ditatorial que está estabelecido, e já falei, só vou parar com um tiro na nuca. E você está fazendo oposição, eu não faço, ao governo Bolsonaro. Eu defendo a oposição do presidente, ele tem as informações, ele tem os conceitos dele. Eu não vou constranger o presidente Jair Bolsonaro a tomar uma posição que eu não sei qual seria o destino, e muito menos os militares. Eu quero que o presidente Bolsonaro cumpra a Constituição. Não quero que ele faça nem mais nem menos. Eu não quero que ele faça o que ele gosta, nem o que eu gosto. Eu quero que ele leia o texto constitucional e faça o que está escrito lá dentro e cumpra o juramento que ele fez.